Nós vamos falar agora de política. Nós estamos em contato com o senador Carlos Viana, que é senador pelo PSD de Minas Gerais, vice-líder do governo no Senado. Senador, boa tarde. Boa tarde. Eu só pedi ao pessoal que eu não estou ouvindo o seu retorno. Aqui eu não estou conseguindo lhe ouvir. Bom, senador, nós vamos acertar o seu som. Não é? E nós vamos continuar falando de política enquanto isso, com o Alberto Carlos Almeida, que é cientista político, e o nosso tema é o mesmo. Nós vamos falar de reforma política. Alberto, boa tarde. Boa tarde, Denise, e boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Bom, Alberto, o senador Ciro Nogueira, agora ministro, ele pediu autonomia para o presidente Bolsonaro para gerenciar a Casa Civil e nas relações com o Senado. Ele fala em pacificação das relações entre os poderes, é uma coisa que a gente vem aguardando já há bastante tempo. Você acha que muda essa relação mesmo, as discussões, tramitação de matérias, a possibilidade de maior entendimento? Lembrando que nós temos uma CPI em andamento no Senado Federal, não é? Olha, sim, tudo isso facilita, sim, Denise. O que acontece, né, vale aqui a gente lembrar, né, que Bolsonaro foi eleito em 2018, tem muita gente falando isso aí, né, com apoio, eu vou dizer assim, digamos, né, de três direitas, né, quer dizer, quatro direitas. Você teve uma direita religiosa, né, que está expressa dentro do seu governo até hoje por meio da ministra Damares, né, a direita religiosa foi fundamental para a eleição de Bolsonaro. Você teve essa direita mais autoritária, né, que é muito expressa pelos militares. Vimos aí na semana passada declarações, ou pelo menos supostas declarações do general Braga Neto. Você tem a direita liberal, que está no governo até agora, expressa pela figura de Paulo Guedes, o posto Ipiranga de Bolsonaro, e você tinha lá atrás a direita ideológica, né? Direita ideológica essa que eu acho que a Sarah Winter, sei lá, era a figura que tinha a maior expressão midiática, digamos assim. A direita ideológica saiu, e quem ficou de fora? Eu falei de quatro direitas que foram responsáveis pela vitória de Bolsonaro e o apoio e início do governo Bolsonaro, e uma dessas quatro direitas se mostrou de pouca utilidade para Bolsonaro, diante até do funcionamento de nossas instituições, do regular funcionamento dessas instituições. Essa direita ideológica criou atritos absolutamente desnecessários para que o governo fosse tocado de uma forma conveniente, isso pensando do ponto de vista do presidente da República. E ele, lentamente, em função até de crises políticas, vem substituindo essa direita ideológica. Estava lá Ernesto Araújo, fazia parte dela, o Weintraub fazia parte dela, pela direita fisiológica que habita a Câmara e o Senado, né? Que não habita de agora, habita desde que o Brasil é Brasil, né? Então, essa é a grande inflexão do governo Bolsonaro, uma inflexão lenta que começou já faz mais de um ano, no início de 2020, com o advento da pandemia no Brasil, e que agora, digamos assim, com a entrada de Ciro Nogueira, quer dizer, uma figura central, proeminente, um grande cacique do Centrão no Ministério por excelência de articulação política, sua entrada do governo coroa essa mudança, coroa o ocaso da direita ideológica e a entrada, né, e digamos assim, não sei se vai ser o próprio controle, porque isso depende de Bolsonaro e de muitas interações, mas encaminhando-se aí para o controle do governo Bolsonaro. E agora eu chamo para a nossa conversa novamente o senador Carlos Viana, que é senador pelo PSD de Minas Gerais, vice-líder do governo no Senado, para conversar também com o Alberto Carlos Almeida, que é cientista político. Senador, agora o senhor me ouve? Ouço sim, alto e claro. Uma boa tarde para você, Denise, boa tarde ao Almeida também, ouvindo aqui atentamente e concordando com ele, senador, em boa parte dessas primeiras conclusões, aí, primeiras opiniões. Agora, senador, como é que o senhor vê a relação entre o governo e o Senado, o Congresso de modo geral, a partir dessa reforma ministerial que está se confirmando, não é? Com Ciro Nogueira na Casa Civil, ele pedindo autonomia para poder gerenciar aí as relações. Como é que o senhor vê, a partir de agora, o cenário político? Bem, em primeiro lugar, o Senado é, sem dúvida nenhuma, a casa onde o presidente tem maior dificuldade de articulação. Nós ainda temos um terço dos senadores que são oriundos da onda PT, PMDB, que ocupou o governo por 14 anos e que foram eleitos lá no aumento, no surgimento
do Bolsa Família. Então, são senadores que têm uma tendência a votarem mais com a esquerda e que, naturalmente, têm colocado o governo Bolsonaro em situações de dialogar mais. O governo tem sido vitorioso, porque, ainda que se tenha dificuldades, o Davi Alcolumbre é um grande articulador, foi um excelente presidente, era uma pessoa que ouvia, recebia a todos e conseguiu trazer para o governo a aprovação de reformas importantes, como a da Previdência e por aí vai. Mas o presidente Bolsonaro sabe que ele precisa ampliar esse apoio no Senado, e é o que está acontecendo agora. O general Ramos, que era o braço direito dele para essa negociação, o Ramos trouxe do quartel, da caserna, um hábito, que é só conversar com os oficiais. Né? O general não conversa com os soldados, ele conversa com os majores, o alto escalão do governo. Só que no Senado, cada um dos 81 tem a sua patente, tem o seu voto. E esse afastamento do diálogo com os senadores gerou muita insatisfação, gerou muito ruído, o que foi completado ainda com o isolamento do Guedes. O ministro Guedes é uma pessoa fundamental no governo, mas é uma pessoa que tem problemas com o parlamento. É uma pessoa que não discute, não conversa, é uma pessoa que já leva as ideias prontas e que, posteriormente, faz uma ou outra modificação, mas sem um diálogo correto com o parlamento. Então, isso vem dificultando muito o trabalho de coordenação do governo Bolsonaro no Senado, e Ciro Gomes tem essa, o Ciro Nogueira tem agora essa atribuição de trazer de volta um pouco mais de tranquilidade nas discussões dentro da Câmara Alta. Agora, Alberto Almeida, você acha que Ciro Nogueira teria essa capacidade de articulação, de convencimento junto a uma parcela maior do Senado? Não, eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. A grande questão, Denise, é convencer para qual finalidade, para qual objetivo. Vamos tomar exemplos do passado, né? O governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique tinha um partido muito sólido a seu lado, né? O PSDB, numa aliança igualmente sólida junto com o PFL. Então você tinha aqueles partidos que tinham os eleitores de direita e ocupavam o espectro político da direita, muito sólidos, como funcionando como um planeta com a massa muito grande e atraindo em volta para orbitar em torno desse planeta satélites, e que eram esses partidos do Centrão, que podem ser atraídos por planetas de direita e de esquerda. No governo Lula aconteceu o inverso, um planeta muito grande, muito sólido, o PT, né, ocupando ali o centro do governo, o partido do presidente da República, e atraindo os satélites, os planetinhas que somados dão muitos votos, e são partidos de centro. O Bolsonaro não tem isso, Bolsonaro não tem um partido, ele entrou no PSL, o PSL não era nada, o PSL cresceu muito, né, saiu do nada e cresceu muito para aquela eleição de 2018, mas logo em seguida ele saiu do governo e está até hoje, saiu do partido e está até hoje sem partido. Né? Então a grande questão é o seguinte: articular com qual finalidade? Fernando Henrique tinha um propósito, tinha um objetivo, tinha um plano. Lula tinha um propósito, um objetivo e um plano. Você não vê isso no Bolsonaro. Não pertencer a um partido político claramente estruturado de direita faz toda a diferença. Então ele fica na mão de partidos que são fundamentais para a governabilidade do país, mas que não dão rumo para o país. Eles dão os votos necessários para os partidos que dão rumo. Então, o que nós vamos ver é uma bela articulação política para qual rumo? Ninguém sabe. Essa é que é a grande questão. E senador Carlos Viana, acho que vale lembrar que Ciro Nogueira ele já foi apoiador do ex-presidente Lula, né? Ele apoiou a candidatura de Haddad nas eleições anteriores, já foi crítico do presidente Bolsonaro, então fica a dúvida qual que é a postura que ele teria em determinadas pautas aí no Congresso. O senhor vê ele com uma proximidade também maior dos senadores de esquerda, desse grupo que o senhor estava citando? Olha, se nós analisarmos pelo lado de que Ciro Nogueira deixa de ser articulador da candidatura de Lula e passa a ser um articulador de Bolsonaro, pelo menos no Senado, garantindo a ele a possibilidade de pensar em uma reeleição, essa pode ter sido uma jogada estratégica muito inteligente. Você retira do outro lado um grande aliado, um grande articulador, no momento em que o governo já começa a pensar no pós-pandemia. Nós teremos, naturalmente, quando a maior parte da população estiver imunizada, que
nós tivemos a questão do Covid sob controle, nós teremos um novo país, um novo momento até para o eleitor. A questão da economia vem crescendo muito. Nós teremos resultados muito bons no final do ano no crescimento do PIB. Para o ano que vem, a questão do emprego, que o governo tem muito dinheiro preparado para investimentos no orçamento desse ano, tanto que essa confusão toda no entorno do fundão envolve o desejo, assim, a articulação da oposição em tentar barrar o orçamento de 2022 para que ele só possa ser executado a partir de março, abril, como foi esse ano. Um orçamento que tardio, e isso, naturalmente, no ano eleitoral, amarra as mãos de um governo. O que eu vejo é que no Senado, entre os meus companheiros, o nome de Ciro Nogueira foi muito bem aceito, inclusive entre os senadores que não têm ligação próxima do governo, e o Bolsonaro, ele, apesar de não ter um partido, apesar de não ter toda uma articulação no entorno dele, Bolsonaro, ele veio para o governo dentro de uma nova visão do eleitor de insatisfação. A pergunta até, eu estava observando o Alberto Almeida falando, o questionamento que se tem para o ano que vem é se essa insatisfação do eleitor ela vai tomar qual rumo? Ela caminhará para os resultados imediatos do que está aí? Ela vai voltar a um passado? Para quem está na política, como eu estou hoje, até para os cientistas, é uma resposta que nós teremos que construir ao longo do primeiro semestre do ano que vem, que trará um cenário totalmente diferente desse de 2021 que nós estamos vivenciando. Agora, senador Carlos Viana, se o presidente Bolsonaro for mesmo para o PP, ele garante o apoio do partido. Agora, ele garante o apoio para as eleições de todo o Centrão, ou a gente pode ter uma divisão entre os partidos, com alguns dos partidos que fazem o chamado Centrão, apoiando uma terceira via? Olha, é uma excelente pergunta, porque dentro daquilo que o Almeida colocou, os partidos, naturalmente, dos menores aos médios e aos maiores, porque a partir de agora nós vamos ter uma concentração cada vez maior em poucos partidos, eles vêm para a sobrevivência. O momento do governo é muito ruim. O momento do governo ainda é de uma pandemia que começou de uma forma, né, muito ruim, sem planejamento, de um governo que não tem uma política de comunicação clara, um governo que não tem um planejamento claro, porque o superministro da Economia, como eu disse, não conversa com o parlamento. Ele, por exemplo, está discutindo com todo o empresariado a reforma tributária, mas com quem vai votar a reforma tributária, por exemplo, ele não conversou ainda. Vou lhe dar um caso aqui, um recorte específico do que é um governo sem uma articulação economia-política. Você veja o meu estado de Minas Gerais, por exemplo. Nós temos aqui 81 municípios de IDH muito baixo que podem entrar para a questão da SUDENE. Eles estão dentro de tudo aquilo que o Fundo, né, de Desenvolvimento permite, o Fundo Constitucional. Nós tivemos uma aprovação de grande maioria no Senado, depois de 20 anos de tramitação, e numa terça-feira em que o presidente iria sancionar, na segunda noite veio a decisão do Ministério da Economia de vetar o projeto sem apresentar soluções. Isso gerou, né, uma insatisfação muito grande no presidente do Senado, que é mineiro, meu colega Rodrigo Pacheco, gerou uma insatisfação muito grande em mim, que sou vice-líder do governo e que já tínhamos isso já como conta certa. Depois que o ministro Guedes, a Economia, viu a lambança que tinha feito, vou usar essa expressão, política, porque se o governo não cumpre com um vice-líder ou com a liderança, como é que vai cumprir com os outros? Esse questionamento foi feito. Então, quando o governo percebeu, o próprio Ministério da Economia ofereceu uma solução, uma medida provisória que corrigisse a falha. Por que isso não é feito antes? Então, hoje, o presidente entendeu isso. Há um recado claro dos parlamentares que eles querem ser ouvidos. Quem não quer conversar com o parlamento não pode estar no governo. Naturalmente, ele tem que buscar outra profissão, o mercado, ou o que for. Mas quem quiser estar no governo, administrando, tem que conversar com os parlamentares, com os congressistas. São eles que representam a população. Então, a vinda de Ciro Nogueira reabre esse caminho de diálogo. E isso explica por que se retirar boa parte do Ministério da Economia. Você dá ao ministro Guedes o planejamento,
você dá a ele a confiança que o mercado tem de que as reformas estão sendo estudadas, mas aquilo que vai para o lado da política, como emprego, previdência, como aquelas ações que vão garantir ao governo uma articulação melhor até para a reeleição do presidente, essa caminha para a política, o que deveria ser, inclusive, desde o começo, na minha opinião. Agora, Alberto Almeida, ainda restam muitas dúvidas em relação a essa pauta, mesmo que seja encaminhada por Guedes nessa questão da formulação. Nós tivemos o exemplo da reforma tributária e toda a polêmica que vem gerando internamente e externamente. Inclusive, o senador Carlos Viana poderia falar sobre essa possibilidade de uma proposta ser discutida em paralelo lá no Senado, mas eu queria saber do seu ponto de vista, Alberto, como é que você acha que fica a agenda focada na economia, não apenas na política? Olha, a reforma tributária, existem duas propostas, né, que mudam a arquitetura constitucional na nossa tributação, uma no Senado, né, patrocinada pelo ex-deputado federal do PSDB, Luiz Carlos Rauli, e outra na Câmara, cujo principal apoiador, enfim, é um dos maiores especialistas brasileiros no tema, Bernard Api, né, e o governo poderia apoiar, né, porque você tem toda uma parte de arquitetura constitucional muito profunda, muito bem trabalhada, e você poderia ter, evidentemente, todo governo, quando aprova qualquer reforma na tributação, o seu objetivo principal é aumentar a carga tributária. Esse é o grande incentivo para o governo apoiar. A gente está vendo exatamente isso agora. Você colocar algum tipo de aumento da carga nessas ou uma ou duas propostas, se fez uma comissão mista, inclusive, para compatibilizar essas propostas, quer dizer, são propostas muito amadurecidas. E nós não vemos, como eu disse, né? Você precisa ter um rumo, né? Você precisa ter clareza do que você quer. Né? Tem duas propostas que têm clareza, mas não tem apoio do governo. E isso daí reforça aquilo que eu disse. Eu não sei se você lembra, Denise, eu acho que foi na semana passada ou retrasada, Bolsonaro ficou 50 minutos no cercadinho. Em algum momento lá ele disse que ele poderia ficar um grande tempo, que a agenda dele estava livre. Né? Eu acho que isso daí é bastante sintomático da dificuldade que o presidente tem de entender o papel de um presidente da República. É impossível que a agenda de um presidente da República permita que ele fique 50 minutos conversando com a claque lá, enfim, devidamente recrutada para apoiá-lo ali numa saída e entrada, né, da residência oficial do governo. Quer dizer, o cargo de presidente da República é extremamente demandante em termos de agenda do presidente da República. Então, isso também revela a sua dificuldade de entender o que ele tem de fazer como presidente da República. Então, é ótimo que tenha um bom articulador, mas volta de novo a questão. Para quem gasta num dia só, quase uma hora, conversando o cercadinho, para onde ele quer levar o país? A questão vai ficar: quais são as propostas, né, de políticas públicas que precisam ser executadas no Brasil? Proposta educacional, proposta de saúde, proposta na economia, proposta nas mais diversas áreas, e o pessoal competente para executar essas propostas. Ninguém sabe. Essa é a grande realidade. Eu volto para o senador Carlos Viana em relação a essa questão da matéria tributária. O Senado pode levar adiante ainda a PEC 110? Bem, uma coisa eu vou colocar, Alberto, o seguinte: se há algo que, na minha opinião, não passa nem na Câmara dos Deputados, muito menos no Senado, é aumento de carga tributária. Esse é um ponto que é o grande desafio de qualquer proposta, de qualquer uma das duas que você colocou, que estão paradas, e da proposta do governo, que é uma terceira, que tenta, como a Deise perguntou, colocar adiante. O que eu posso dizer é que num país complexo como o nosso, né, de uma carga tributária que veio sendo remendada ao longo dos anos, com muitos benefícios fiscais, outros setores que recebem incentivo e outros que são mais pesados, o desafio é você reequilibrar essa carga. E, naturalmente, quando você fala, por exemplo, vamos taxar o lucro, né? Quem tem os investimentos vai chiar, claro, não tenha dúvida. Agora, é justo você manter isenções na questão do lucro, dos dividendos, em várias outras áreas, quem investe, mas você mantém uma cesta básica, por exemplo, taxada de CMS, de todo tipo de imposto, onde quem ganha até 2 salários mínimos paga mais imposto do que quem ganha mais de 10 no Brasil. Então, esse desafio é que sempre permeou a reforma tributária e que o governo não conseguiu dar um rumo, como você mesmo disse, porque o próprio parlamento não concordou. Agora, depois, já nessa fase em que se pensa pós-pandemia, é que se vem discutir um assunto que, para o ano que vem, é fundamental
nessas questões. Mas vou ser muito claro com vocês. Não há, hoje, se nós dissermos que qualquer proposta de reforma tributária avançou, eu vou estar aqui enganando. Não avançou. Não há um diálogo aberto sobre esse assunto, não há um diálogo ainda de crescimento. O ministro Guedes está muito isolado dentro do apoio no parlamento. O governo está tentando reorganizar isso nessa mini-reforma que está sendo feita, exatamente para se trazer de volta esses temas muito importantes, sem a saída do ministro, porque essa é a minha visão, estou falando aqui como senador, né? Não estou nem falando como vice-líder. Minha visão o governo precisa de Paulo Guedes, mas o governo precisa retomar o diálogo político até para fazer avançar a reforma tributária, que até agora ela é só proposta e só discussões com os empresários. No parlamento, essa reforma não andou absolutamente nada, Denise. Perfeito, eu agradeço muito a participação do senador Carlos Viana, senador pelo PSD de Minas Gerais e vice-líder do governo no Senado. Senador, uma boa tarde, obrigada. Obrigado a vocês, um prazer, um abraço, Alberto, e parabéns pelo posicionamento sempre muito equilibrado. Muito obrigado a vocês. E eu agradeço também a participação do Alberto Almeida, que é cientista político. Alberto, mais uma vez, muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado, Denise, um grande abraço, senador, um prazer estar com vocês aqui nesse programa.